Está no ar mais um Mercado da Bola DS Sports. Eu sou o Dex. E eu sou o Skull. E no vídeo de hoje, Corinthians fica mais próximo de Renato Augusto. Felipão faz contato com o Paulinho e manifesta interesse pelo volante. O Chelsea procura um empréstimo para jogador do Barcelona. E o Minuto da Bola vai ter várias notícias atualizando você sobre os mercados de transferência. Não se esquecendo, se você não é inscrito, se inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, deixe seu like. E vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Agora vamos falar um pouquinho do mercado brasileiro. Sem clube desde a rescisão com o Guangzhou Evergrande, Paulinho virou alvo de quem? Virou alvo do Grêmio, né? Conforme mencionamos aqui no começo do vídeo. Sim, o técnico Luiz Felipe Scolari ligou para o volante e fez uma consulta ao jogador, que também tem outras soldagens de fora do Brasil. A tendência é que o atleta siga no futebol exterior, que também tem outras soldagens de fora do Brasil. Conforme apurou o GE, o técnico gremista fez uma ligação para o volante de 32 anos, manifestou interesse em trabalhar novamente com o jogador, como já ocorreu na seleção brasileira e também no clube na China. Mas não há negociação em andamento. Para o Gaúcha ZH, o jogador admitiu uma consulta do Grêmio e afirmou que está analisando situações no mercado e a escolha depende do projeto e do desafio. A reportagem do GE apurou que clubes da Europa e também do mundo árabe procuraram o jogador. Paulinho tem mantido a forma no Bragantino, né? Ele tá lá dentro do clube para manter a forma física em dia, certo? Sim, para não ficar desatualizado ali, ganhar peso e nem nada, né? Sim. Clube pelo qual ele ganhou destaque antes de vestir a camisa do Timão, né? O Massa Bruta, inclusive, fez uma investida para ter o volante, mas não houve acordo com o clube chinês. O Timão considera improvável um retorno também. O jogador não faz uma partida oficial desde novembro de 2020 e não conseguiu voltar à China desde o início de 2021, o que pesou para a rescisão com o Guangzhou. Seu contrato no clube ia até o fim de 2022. Paulinho estava no Guangzhou desde 2015. Aí teve uma interrupção na temporada 2017-18, quando ele atuou pelo Barcelona. Ele ganhou 4 vezes o campeonato chinês e uma vez a Liga dos Campeões da Ásia pela equipe. Em 2020, o volante fez 12 gols em 20 jogos e foi artilheiro do time na Liga Nacional, né? Um volante, né? É, um volante. É como a gente sabe, o Paulinho é aquele jogador que sempre tá no ataque, sempre é aquele Atacante surpresa. surpresa, exatamente. Ele é aquele, se joga com 3 atacantes o time, que 2 pontos e um centroavante, ele é aquele quarto que chega na frente. E pro Grêmio seria uma boa ali, porque o Felipão conhece, né? Gostava bastante do futebol dele na seleção brasileira, portanto fez com que ele fosse convocado. Então, na minha opinião, se ele fosse ali pro Grêmio ali, seria uma boa chance, porque ele ia entrar num time que tá em reformulação, né? Tá procurando. Então, chegando uma pessoa com garra, que nem ele é uma pessoa que tem garra quando joga, daria muito bem ali no time gaúcho. Bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Até porque ele tem propostas do mundo árabe e também de alguns times europeus. Um jogador que tem mercado. Sim, ele teve sondagem ali do time da Turquia, né? Então, ele dá preferência de ir pra fora. Contanto, ele já fez até uma pequena demonstração pro Barcelona. Se vocês quiserem, dinheiro não é problema, pode me chamar que eu volto. Então ele meio que jogou pro ar, né? Então vamos ver qual vai ser Vamos o ver, né? O Barcelona tá procurando jogadores sem contrato, sem né? contrato. E o tempo que ele ficou ali no Barcelona essa temporada, ele jogou bem, né? Não foi um jogador que falasse assim, nossa, que decepção. Na minha opinião, ele jogou até mais que o Pjanic, né? O Pjanic, por mais que ele tenha entrado e tal, pegou um pouco de banco. E ainda acho que ele vai ter um espaço maior. Bom, e é isso aí. Vocês acham que seria uma boa para o Grêmio chegar um volante Paulinho? O Felipão quase não gosta de volante, né? Ah, é a retranca do Felipão, né? Deixa aí nos comentários, torcedor gremista. E agora bora para a próxima notícia, né? Vamos continuar aqui na região do Brasil, aqui, falar um pouquinho, né? Vamos falar de outro também que tava lá na China. Quem que é esse daí? É, o Renato Augusto, né? O Timão avançou nos últimos dias numa conversa que pode acabar com o retorno do meio-campista, né? Já há condições combinadas entre as partes e o jogador esteve em São Paulo no fim de semana passada para procurar um apartamento. Então sinal que já pode estar quase concretizado aí, né? Sim. O jogador Renato Augusto, campeão brasileiro pelo Timão em 2015, jogador de 33 anos, ainda não está livre no mercado, mas espera para a próxima semana uma resposta do Beijing Guan, da China, sobre a rescisão contratual. Como não conseguiu voltar para a China no início do ano por conta da pandemia e ficou os últimos 5 meses sem receber salários, o jogador acionou a FIFA e espera obter um acordo de liberação até o dia 19. Há uma animação de pessoas próximas ao jogador pelo acerto. A diretoria do Corinthians, procurada pelo Globo Esporte, diz que não existe nada. Há, claro, uma enorme cautela da diretoria para tratar sobre o tema. É um jogador muito importante ali, né? Você ficar dando muita vazão de informação, o jogador vai falar, não, tá muito bagunçado isso aqui, eu não quero. Sim. Além do Corinthians, o Flamengo também se mostrou anteriormente interessado no jogador, inclusive.
Porém, o vice-presidente do Flamengo, né, o Marcos Braz, disse que não avançou na negociação. Depois de 5 temporadas na China, Renato Augusto quer voltar ao Brasil e pode ser a grande aposta do Corinthians na temporada. E o clube alvinegro, bom lembrar, não fez nenhuma contratação em 2021, certo? Pode ser a primeira contratação do clube que está passando por dificuldades financeiras, né? Sim, tá tentando ali acabar um pouquinho por causa da pandemia, né? Teve uma queda astronômica nas receitas dos times brasileiros, principalmente o time brasileiro, né? Que ganham menos ainda e o que dá uma segurada nos clubes são a torcida. Então, acabando chegando um Renato Augusto ali, seria muito bom pro Corinthians, porque é um jogador que ele já tem aquele DNA do clube, né? Ele veio pro Brasil como aquele jogador que só vivia se machucando. Aí dentro do Corinthians fizeram uma boa estruturação ali nele e ele conseguiu não se machucar mais. Então, na minha opinião, ele vindo aqui pro Corinthians seria uma boa. Sim, o Corinthians, né, tá precisando de um jogador desse naipe, né? Até porque é um time que tá bastante mesclado com garotos da base, com jovens atletas, né? Sim, e é o time que a camisa pesa, entendeu? Pesa. Então é bom ter jogadores que já passou por lá, que tem experiência, que pode ajudar no elenco não só pela qualidade técnica dentro de campo, mas também fora do campo, né? Sim, porque se a gente for parar para analisar, o Renato Augusto, poucos lembram, mas ele é um jogador que sempre deu a garra dentro de campo. A gente pode ver na última Copa do Mundo que teve. Ele foi o único que entrou com vontade naquele jogo contra a Bélgica. Fez o gol, quase salvou o Brasil, Quase salvou o Brasil. E ainda meteu bola pra fora, Courtois pegou. Nossa, ele perdeu aquele gol lá, mas fez o gol e botou o Brasil dentro do jogo de novo, né? E ele é um jogador que é desse jeito. Às vezes ele não pode estar ali no seu grande ápice na carreira, só que ele é um jogador que ainda tem raça, tem aquela vontade de jogar. Porque a gente hoje vê que tem muitos jogadores que quando chega na idade dele e a experiência que tem, o que o cara faz? Para de jogar, né? Igual um exemplo que a gente falou, o Lucas Lima. É um cara novo ainda, só que entra em campo meio que assim, eu entro porque eu sou obrigado. Ele não, ele já é um cara que você vê que não tem medo de colocar o pé para dividir, para chutar. Então, na minha opinião, pro Corinthians seria uma boa ali para reformular esse meio campo. E eu acredito que ele abriria mão dos salários altos para jogar no Corinthians, né? Ah, sim, porque já tem uma história, né, no clube. E sabe o momento que o clube passa. Bom, e é isso aí, torcedor corintiano. Gostaram? Será que o Renato Augusto pita no Corinthians? Deixe aí nos comentários se vocês aprovam essa contratação. E agora vamos para o Minuto da Bola versão Wayne Rooney. O Wayne Rooney, esse aí era monstro do PES, hein? Esse é o maior artilheiro do Manchester United, né? Sério? Sim, o Wayne Rooney é o maior artilheiro do Manchester United. Então, ele dentro do Manchester United, né, ele marcou 253 gols, então não foram poucas coisas, né? Então, e lembrei aqui agora que ele também é o maior artilheiro da história da seleção inglesa, né? Sim, e ele só fica atrás do Alan Shearer, que a gente fez o top artilheiro da Premier League. Da Premier League. Então o Rooney é um jogador ali excepcional, né? Ele é um jogador reverenciado dentro da Inglaterra, né? E tem vários títulos ali conquistados, tanto pelo Everton, como pelo DC United que ele jogou, pelo Derby County. Bom, e é isso aí. Vamos começar agora para o Minuto da Bola. Bom, e o presidente do Barcelona, Joan Laporta, deu uma mensagem otimista na segunda-feira, dia 12, sobre Lionel Messi. Segundo ele, a renovação de contrato do argentino progride adequadamente. Laporta disse ainda que parabenizou Messi pela conquista da Copa América e afirmou que todo mundo do futebol ficou feliz por ele. O PSG anunciou a venda do lateral Mitch Bakker para o Bayer Leverkusen. Formado no Ajax, o jogador holandês de 21 anos estava no PSG desde 2019 e assinou contrato até 2025 com o clube da Bundesliga. Bakker faz parte da seleção sub-21 da Holanda e foi titular durante boa parte da última temporada pelo time francês. E não falta cheque para assinar, né? A onda de reforços para Jorge Sampaoli parece não ter fim. De acordo com La Provence, o Olympique de Marseille chegou a um acordo com o Arsenal pelo empréstimo do zagueiro William Saliba, de 20 anos. O jogador francês já havia disputado a segunda metade da Ligue 1 na última temporada quando foi emprestado ao Nice. Saliba também pode fazer parceria na defesa com o brasileiro Juan Pérez, que chegou à França nesta segunda-feira, dia 12. O Atlético de Madrid confirmou a contratação do argentino Rodrigo de Paul. Um dos destaques da Argentina na campanha do título da Copa América, com uma boa atuação, inclusive na final do Maracanã, ele assinou um contrato de 5 anos com o Atlético. De Paul tem 27 anos e jogava desde 2016 na Udinese, da Itália. A Copa América foi uma vitrine para ele sair da Udinese, né? Foi uma vitrine. Bom, e esse foi mais um Minuto da Bola versão Wayne Rooney. Oferecimento DS Sports.
E agora vamos trazer um pouquinho da notícia da Europa, certo? Certo, vamos falar um pouquinho do mercado europeu ali, né? Tá se movimentando. As novelas ainda que continuam passando por aí. Sim. E essa é uma bomba, né? O Chelsea estaria supostamente interessado em contar com Antoine Griezmann por um empréstimo de uma temporada do Barcelona. Seria uma boa. Seria uma boa que o Barcelona quer aliviar a folha, certo? Quer aliviar a folha e ainda continuaria com o jogador, né? Porque muitos fãs do clube não querem que ele saia. Sim, o Ronald Koeman está sob pressão para se livrar de alguns nomes neste verão. Jogadores como Júnior Firpo, Carlos Alenya, Jean-Claude Todibo foram transferidos, mas alguns jogadores que têm o maior salário do clube, como Griezmann, Coutinho e Ousmane Dembélé, também estão sendo cogitados a sair fora do Camp Nou, certo? Certo. Então, de acordo com o Sport, caso o Chelsea não consiga trazer o Haaland, ele gostaria de contar com o Antoine Griezmann por um ano de empréstimo, até para ver se ele se ambienta bem lá dentro da Premier League, certo? Certo. E o relatório acrescenta que o Chelsea terá que desembolsar a totalidade do salário do jogador de 30 anos, enquanto ele estiver jogando no Oeste de Londres. E os Blues, eles estão em primeiro lugar na lista de clubes que podem fechar com o Griezmann, né? Que também tem o interesse do Atlético de Madrid, porém o Atlético de Madrid passa também por uma dificuldade financeira, certo? Bom, o atacante em suas últimas atuações, que foi na Euro 2020, só marcou um gol para a França e terminou a temporada 2021 com 20 gols e 3 assistências em 51 partidas em todos os torneios. Bom, agora o Chelsea entrou na jogada, pedindo um empréstimo do Griezmann, caso não feche acordo com o Haaland, certo? Ele tá deixando aquela portinha aberta pra caso não consiga fechar, né? É interessante isso. Tem times que não pensam, né? Ah, eu vou em cima do jogador e acaba não pensando. Tipo assim, se não der certo. É. E o Barcelona, interesse também em aliviar a folha salarial e de não perder o Griezmann de graça, não deixar ele parado ali e falar assim, vou emprestar o Griezmann. Porque ele não vai perder valor, né? Tanto valor, porque ele vai jogar. Ele vai continuar jogando no atual campeão da Champions League. Talvez a gente consiga vender ele mais caro lá na frente. Lá na frente. Ou se não fecha um acordo ali, tipo, um empréstimo de uma temporada, com opção de compra, que o Barcelona faz muito isso, né? Fizeram com o Coutinho quando foi pro Bayern de Munique, mas acabou não rendendo e o Bayern de Munique não quis comprar, né? Só que aí, geralmente, quando o clube empresta um jogador, eles combinam o pagamento de salário, né? E o Barcelona fala assim, vocês querem o cara emprestado, a gente empresta. Mas você vai pagar tudinho. Vai pagar o salário, exatamente. Mas por Chelsea isso aí, meu querido, a mesma pra quem tá contando com o Werner, o Griezmann. O Griezmann eu acho que bem melhor. Então o Chelsea ele ganha muito ali se trazer o Griezmann, porque é um jogador que ele tem mais jogo que o Werner, finaliza bem mais e é um jogador que joga com um grupo, né? Então o Chelsea ali simplesmente eu acho que se fosse para contratar o Griezmann seria uma boa, porque o time já tá encaixado e só faltam algumas peças. E o Griezmann é uma peça ali que daria muito certo. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? O Chiesa jogou demais. Jogou demais essa Euro. E parece que tem um técnico novo aí, né? Que acabou de chegar no clube e que já quer contratar ele, né? Quem que seria esse time? Quem que é esse técnico? Fala aí pra gente aí, deixar o pessoal atualizado. Bom, é o novo técnico do Bayern de Munique, o Nagelsmann. Ele afirmou que gostaria de contratar Chiesa da Juventus, jogador que destruiu, fez uma bela campanha nessa última Euro, campeão com a Itália, certo? Teve vezes que ele saiu no meio dos jogos ali na Euro e acabou entrando e acabou resolvendo, né? Rapaz, é um menino que eu falo pra você, tem tudo pra espontar, né? Bom, o atacante Federico Chiesa é uma das jovens estrelas da Juventus na temporada 2021 e um dos principais jogadores da Itália que foi campeã da Euro 2020. Então, né, o atacante Federico Chiesa fez uma bela campanha, uma das jovens estrelas da Juventus, né? Fez uma bela campanha, a camisa da seleção da Itália não pesou para ele, colocou a camisa e falou assim, vou jogar bola, partia para cima, um jogador muito agressivo. E não tinha medo de finalizar. Sim, ele despertou interesse, nada mais nada menos que o Bayern de Munique, né? Um jogador que é meio franzino, se for o Bayern de Munique vai ficar monstro, né? Igual o Goretzka. O Goretzka chegou parecendo um palito lá, um pirulitão, e o cara criou uma massa cobra. Até o Felipe Coutinho também, ele saiu do Barcelona, ele era um pouco mais magro, ele foi pro Bayern ali, e ele até criou um corpo e tal, ficou... Sim. E segundo o novo treinador do Bayern de Munique, que assumiu o lugar do Hans Flick, que agora é o técnico da seleção alemã, disse que o interesse em Chiesa existe, mas ele reconhece que o preço do jogador determinado pela Juventus é muito alto. Nagelsmann disse assim, eu definitivamente gostaria de contratar Chiesa, ele é um super jogador, incorpora entusiasmo e dinamismo.
O conheço faz algum tempo e acho que ele é extraordinário, porque ele joga sem medo, gosta de driblar e finaliza rápido. No entanto, ele também tem um preço muito alto mesmo. A imprensa europeia indicou recentemente que a Juventus só aceitaria vender Chiesa por um valor em torno de 90 milhões de euros, cerca de 562 milhões de reais, próximo do que o Manchester United pagou por Jadon Sancho. Na última temporada, Chiesa teve 15 gols e 11 assistências em 45 partidas disputadas com a camisa da Juventus, se tornando um dos melhores jogadores da equipe. Então, o Chiesa fez uma bela campanha nessa Eurocopa, mas ele já estava fazendo uma boa campanha na Juventus, era um jogador que estava conseguindo um destaque ali dentro, né? Apesar da campanha da Juventus ter sido irregular, ele foi um dos poucos jogadores que teve destaque, certo? Certo, ele teve um destaque ali por ser um jovem sempre entrando na Juve ali como um jogador fantasma. Do nada ele parecia estar morto, daqui a pouco ele tava jogando o fino da bola, indo pra cima, driblando, metendo seus golzinhos. Mas é um jogador que mostrou que tem potencial, que não se intimida, né? É um jogador que vai pra cima e que tem um potencial muito grande de chegar ali no Bayern de Munique, desenvolver o físico, né? Que nem todos os jogadores do Bayern de Munique desenvolvem ali. E acabar sendo um grande jogador na sua carreira, né? Tendo um grande destaque, né? E o interessante é que, assim, eu fui pesquisando aqui, conforme ele foi lendo, aqui em off, o pai dele é o Enrico Chiesa também. Muitos não vão lembrar, mas ele jogou muito tempo no Siena, né, da Itália. E tem uma curiosidade disso aí, sabia? Vou te falar uma curiosidade que eu acho que você não sabe. O Chiesa entrou na história junto com o pai dele por serem os únicos jogadores, pai e filho, a marcar gol numa Eurocopa. É mesmo? Essa daí eu não cheguei, porque eu não assisti o jogo. Sim, o pai do Chiesa marcou gol pela Eurocopa e o Chiesa marcou gol pela Eurocopa. Ou seja, eles foram os únicos pai e filho que marcaram gols na Eurocopa. Interessante, é uma coisa que a gente sempre vai se atualizando, né? É, da hora, velho. Então, assim, é um jogador que tem futuro, né? Sim, para aqueles que jogavam muito videogame, né? Que nem eu, você, eu sempre contratava o pai dele muito quando era do Siena, né? Por isso que eu vim dar uma procurada aqui só para ver mais ou menos, para ver se eu não tava comendo bronha. Que o pai dele, o Enrico Chiesa, ele jogou entre 2003 e 2008 no Siena. Então é interessante. O pai dele já teve como ele já tem uma maturidade, um jeito que o futebol tá, né? Essa maturidade que o futebol teve conforme foi passando os tempos, o pai dele jogava até bem, jogava pela seleção. Mas só que o que acabou acontecendo? O pai dele já não teve esse destaque que ele tá tendo, né? Então você precisa ter uma ideia. Então, e ele seguiu o mesmo caminho do pai, né? Ele foi pro lado direito do campo, só que o pai era mais um pouco centralizado. Então, assim, a gente pode ver que é interessante, né, essa parte. Às vezes acontece isso no futebol. Às vezes o pai joga muito, o filho acaba jogando abaixo. Não, o filho não consegue chegar no brilhantismo do pai, né? Agora um exemplo, que nem, por exemplo, o Maldini, que a gente conhece do Milan. O pai dele também jogou demais. Só que ele, por ter reconhecido, ganhado Champions, um monte de coisa, o pai dele também teve muitos títulos pelo Milan, ele acabou ainda sendo maior que o pai dele. Então, eu acho legal isso. No caso do Haaland também, né? O pai dele jogou muito, mas sempre foi naqueles times de meio de tabela, não teve um grande destaque e acabou. O filho despontou. Despontou. E agora o Chiesa pode ser mais um nessa lista de pai e filho, Pode ser mais uma lista, muito interessante. Sim. E na minha opinião, né, só para fechar minha linha de raciocínio, o Bayern de Munique contratando vai ter uma arma letal, porque é um jogador que sabe brincar ali na lateral do campo e puxar pro meio e bater. E o Chiesa, se ele for, acho que ele tem também tudo a ganhar ali dentro do Bayern de Munique. Com certeza, sim. O Bayern de Munique é um time extraordinário, que quando os jogadores chegam, eles conseguem desenvolver mais ainda, né? Sim, e o interessante... Não é um time que o jogador chega pra... ele cai de rendimento. Não. Até o Felipe Coutinho... Ele chegou, ele teve a sua queda, né? Que aí também foi aquele negócio, o Thomas Müller não tava legal. O Thomas Müller, por ser um jogador que é bem dizer cara e coroa do Bayern, ele acabou acontecendo o quê? Ele acabou caindo um pouco o rendimento dele, o Felipe Coutinho assumiu, só que aí chegou o Hansi Flick, tirou o Felipe Coutinho e colocou o Müller de volta e o Müller bagaçando. Portanto, olha o Lewandowski, melhor do mundo. A atuação que ele tem. O cara com mais de 33 anos, mais de 30, né? Imagina então como que é feita ali a estrutura dentro do Bayern, né? Eles tomam um bagulhinho por fora. Ah, deve ter. Os caras perguntou assim, vocês querem saber o que o Bayern de Munique faz para os jogadores ficar bombado, fibrado? É só você pesquisar que o Zé Roberto conta o segredo.
Inclusive, o Zé Roberto trouxe parte do que ele aprendeu quando ele jogava no Bayern de Munique pro Palmeiras. Por isso que o Palmeiras é um time que, atualmente, não é um time morto em campo. É um time que os jogadores não estão sofrendo muitas lesões. Porque o Zé Roberto, ele trouxe um pouco da cultura que ele aprendeu lá no Bayern de Munique. Tanto que o Zé Roberto hoje tem seus 40 e tantos anos, é um jogador tá de uma forma física que poderia ser titular de várias equipes da Série A. Sim, e o Zé Roberto ele só parou de jogar mesmo porque ele quis. Porque quis. Porque ele tá na lateral do Palmeiras ali e tava de boa. Bom, e é isso aí. Fechamos mais um DS Sports, Mercado da Bola. Desde já, muito obrigado. Se você acompanhou até aqui e não é inscrito, inscreva-se, deixa aquele like. Se você já é inscrito, deixa aquele comentário da hora pra gente trocar aquela ideia. Que Deus abençoe muito vocês. E aquele abraço do Skull e até a próxima. Quem vai ficar até aqui vai ouvir, né? Quem já saiu fora, né? Mas se vocês notarem a diferença no som, é que teve uns problemas técnicos, né, Jonathan? Isso. Tivemos um probleminha técnico, né? O nosso microfone particular mesmo que a gente usa acabou dando um defeito e ele não acabou ficando pronto. Então... o defeito foi que nós gravamos dentro do carro, como eu já contando pra vocês, e o carro quebrou e o Jonathan esqueceu o microfone dentro do carro, na oficina. Aí ele quebrou, né? Quebrou o galho lá na oficina. E nós tá gravando com o microfone do notebook. Então... Mas é isso aí, galera. Mas não vamos deixar de atualizar vocês, independente do que aconteça, tá bom? Porque essa é a nossa função, da Esporte, trazer pra vocês notícias em primeira mão. E aquele abraço do Skull, que ele me interrompeu. Aquele abraço do Skull e até a próxima.